Olá, estamos começando mais um ano. 2015 acabou de nascer. Não é apenas o tempo que está em questão, mas, sobretudo, a oportunidade que Deus nos dá no tempo que se inicia. Podemos olhar para trás e até devemos para compreender o que a vida proporcionou, as experiências que tivemos, mas, como diz Soren Kierkegaard, é para frente que se vive. Vivemos a partir de metas, de propósitos, de planos. É olhando para frente é que nós podemos celebrar a vida abundante que Deus tem para nós, inclusive. Há um texto da Palavra de Deus que diz o seguinte, um texto já lido agora há pouco, e que registra o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu vou ler 3 textos. Esse é o primeiro. Diz assim a Palavra de Deus. Porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Bem sei eu os pensamentos ou planos que tenho a vosso respeito. Diz assim a Palavra de Deus. Um pouquinho além desse texto, nós temos também uma opinião que aparece no registro de Jó 42, verso 2, quando diz assim: bem sei eu que tudo podes, é Jó falando a respeito de Deus, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Por último, Juízes 17, 13, e diz assim: agora sei que o Senhor me fará bem. 3 textos, todos eles vão falar de planos, perspectiva, vão falar de propósitos, de pensamentos para frente. Quais são os planos que você tem estabelecido? Vou repetir a frase que tenho falado exaustivamente nesse programa. Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar está bom. Eu imagino que qualquer lugar não é um lugar bom para se estar. Temos que andar na vida com propósitos, com metas, com objetivos. Temos que saber aonde queremos chegar com o nosso casamento, com a empresa, com os amigos, na criação dos nossos filhos, no ministério, no relacionamento com os nossos irmãos em Cristo, num projeto de férias, enfim, eu preciso saber aonde quero chegar, aonde pretendo chegar. Só que o texto ele vai dizer que se pensarmos em planos, e se pensarmos em planos da parte de Deus para nós, são planos que trarão para nós a paz e não a guerra, a paz e não a inquietude, a paz e não a preocupação, a ansiedade. Muitos fazem planos, aliás, muitos são os planos do coração do homem, como diz a palavra, mas são os propósitos de Deus que prevalecem. Os planos de paz, certamente são planos que iniciam no trono de Deus, no coração de Deus e são repartidos conosco. Se eu compreendo que esses planos nasceram no coração de Deus, então eu vou abraçar como verdade, não como uma sugestão, não como um achismo, mas como um propósito de Deus para mim. É preciso compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. A Bíblia diz, e é Jó quem declara, que nenhum dos propósitos de Deus poderiam ser impedidos. Nenhum deles poderia ser impedido. Significa dizer que quando os planos são de Deus para nós, ou têm a aprovação de Deus, são planos que irão se realizar, se efetivar. E se não se realizaram, o que o texto sugere é isso, é que eram planos nossos apenas e não de Deus para nós. Podemos sonhar sozinho ou sonhar edificá-los. Podemos construir nossos planos em torno do nosso umbigo ou podemos edificá-los em torno da presença de Deus. Isso modifica o resultado, inclusive. Porque se são planos que estão sendo construídos em torno de Deus, tendo Deus como centro, naturalmente esses propósitos ou esses planos não poderão ser impedidos. Até porque diz o profeta Isaías, sendo boca de Deus, é o próprio Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Faço a pergunta de novo, quais são os planos que você tem estabelecido para esse ano 2015? A Bíblia deixa bem claro que quando Deus pensa sobre você e sobre mim, diz, eu tenho planos a vosso respeito, planos de paz e não de mal. Tudo que é de Deus para nós traz alegria, contentamento, agrega valores, traz satisfação.
E quando são apenas nossos planos, até pode trazer uma satisfação, uma alegria, mas a ser momentânea, porque os projetos pessoais humanos, eles tendem a deteriorar ou até mesmo a desaparecer. É natural, um dia alguém falando sobre os apóstolos, sobre os discípulos e a obra que eles faziam, começou a criticar e alguém sabiamente olhou e disse, olha, para por aí. Porque se é de Deus esta obra, fica tranquilo, ninguém pode impedir, mas se é de homens, naturalmente vai se desfazer. Planos que nascem em Deus permanecem, prosperam. Em Juízes, a declaração que temos da Escritura Sagrada é, agora sei que o Senhor me fará bem. É como se o autor tivesse dúvidas sobre o caráter de Deus e sobre a capacidade de Deus em nos amar e de nos fazer bem. E ele retira essas dúvidas. Alguns caminhos são feitos e há um dado momento em que ele chega à conclusão. Agora eu sei, ou seja, antes eu não sabia, mas agora eu sei que o Senhor me fará bem. Faça planos com a sua esposa, com seus filhos, com seus funcionários, lá na sua empresa. Faça planos que envolvam a sua saúde, faça planos que envolvam a sua fé, seu ministério, mas faça planos de paz. E planos de paz são planos que são construídos em torno da pessoa de Deus. Especialmente na pessoa de Cristo Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o qual vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. Planos de paz. Eu tenho certeza que se você for buscar aí na sua memória, vai se lembrar de planos feitos lá atrás no passado e que te custaram um preço muito alto. Ou seja esse um preço financeiro, emocional, espiritual, enfim, preços que foram pagos desnecessariamente e só foram porque foram planos edificados à revelia da vontade de Deus. Não edifique planos assim. Senta com a sua família ou se ajoelhe diante de Deus, estabeleça projetos para esse ano, faça planos, mas pergunte, Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? Qual a sua opinião? Qual é a tua vontade sobre esse aspecto da vida que eu estou projetando aqui? E se você tiver paz no seu coração e for endossado pela palavra de Deus, então vá adiante, vá com fé, com coragem, com ousadia e ponha esses planos em prática. A palavra de Deus diz no livro de Salmos, capítulo 37, que se você agradar do Senhor, Ele realizará os desejos do teu coração. O texto é claro em dizer, agrada-te do Senhor ou deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O meu desejo pessoal é que Deus te dê um ano riquíssimo, abençoado, cheio de muita paz, de muita alegria, de unidade na sua família, de contentamento, de satisfação, de prosperidade. Então, para que isso aconteça, faça planos e convide o Senhor para ser o centro desses planos e que a partir dele as coisas possam acontecer. Que Deus te ajude, que Deus te conceda um ano novo abençoado e que os planos que você tem feito em torno da vontade de Deus, da pessoa de Deus, se efetivem e possam, acima de tudo, glorificar a Deus e edificar, trazendo satisfação a você, a sua vida. Deus te abençoe e um feliz ano novo, em nome de Jesus. Amém.